O tema que será discutido agora será o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Rondônia, GAEP Rondônia. O objetivo da iniciativa é aperfeiçoar a governança multissetorial e multinível das políticas educacionais do Estado de Rondônia, em especial mediante diálogo, pactuação e monitoramento entre os atores responsáveis por sua execução e controle. Nós convidamos a apresentar a temática o Igor Tadeu Ribeiro de Carvalho, que é graduado em Direito pelo UFRO, com especialização em Gestão de Projetos pela FGV e Ciência de Dados pela USP-Exalc. Auditor de Controle Externo do TCRO, atuou como coordenador do Escritório de Projetos. Atualmente ocupa o cargo de Secretário de Gestão Estratégica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer compartilhar um pouco da experiência do Tribunal de Contas com vocês, colegas de controle externo. O tema que eu vou tratar hoje provavelmente é um tema que já é conhecido de alguns de vocês, já tem sido discutido em vários congressos e eventos nacionais, foi discutido bastante recentemente no Simpósio Nacional de Educação, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, foi discutido também no Fórum de Comemoração aos 40 anos do Tribunal de Contas de Rondônia. E, nesses eventos, a exposição foi feita principalmente sobre a visão do gestor público que participa desse ambiente e da representante do Instituto Articule, que coordena e faz a mediação dessas reuniões. Então, talvez, para que eu possa contribuir um pouco com esse debate, eu vou buscar, nessa minha breve exposição, trazer a visão do controle, né? Tentar olhar o lado mais de como nós, profissionais do controle externo, podemos olhar para essa prática como uma forma de potencializar os resultados do cumprimento da nossa missão constitucional de avaliação de políticas públicas. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos abordar hoje, né? O que é o GAEP, como funciona, quais são os seus objetivos, como que ele foi criado e, principalmente, um contexto em que ele foi criado, né? Como que foi o processo de implantação até ele se tornar o organismo que ele é hoje. E, para finalizar, justamente fazer essa reflexão com vocês sobre os benefícios de se utilizar mecanismos de articulação ou de engajamento dos gestores públicos para que nós possamos fazer com que os nossos trabalhos tenham maior efetividade. Tá? Não pretendo usar todo o tempo, vou tentar me limitar aqui a um tempo de mais ou menos 20 minutos, e fico bastante aberto aqui ao debate, ao diálogo com os senhores em relação ao que, eventualmente, pode ser aprendido ou que pode ser, de alguma forma, disseminado para outros locais. Tá? O que é, basicamente, o GAEP? O GAEP ele tem uma definição como um espaço de articulação entre os stakeholders que participam da formulação e implementação das políticas públicas educacionais. Tá? Ele tem o objetivo de promover a articulação multissetorial, tá? E multinível dos órgãos e entidades que, de alguma forma, precisam trabalhar de maneira coordenada para que as políticas públicas possam produzir os resultados. O próprio arcabouço de desenho normativo das políticas educacionais, ela já traça uma diretriz para que as políticas públicas em educação sejam implementadas em regime de colaboração. Mas nós sabemos que, não só na educação, mas em outras áreas temáticas de políticas públicas, existem graves lacunas de diálogo e de articulação, de coordenada entre as instâncias. Sejam atuação de maneira horizontal entre instâncias de mesmo nível, muitas vezes pertencentes ali ao mesmo território e que enfrentam problemas comuns, sejam mecanismos de formas de atuação de mecanismos ali multinível, né, de articulação entre governo regional e governos locais e das instituições que precisam, de alguma forma, compartilhar responsabilidades para que as políticas públicas possam funcionar adequadamente. Né? Uma outra característica do GAEP
é colocar também, junto desses espaços de diálogo, as instituições que também fazem parte do ciclo de avaliação e controle das políticas públicas. O sistema de justiça, né, particularmente, promotorias, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas também, como parte dessa constelação de órgãos que fazem a fiscalização e, de alguma forma, promovem ali demandas sobre o gestor público, sobre a implementação de ações, iniciativas e melhorias nas políticas. Então, colocar todos esses atores na mesa é um dos objetivos do GAEP, porque uma das grandes consequências, por exemplo, de falhas de implementação de políticas públicas, e é uma das que é mais visível, porque pode ser medida, mensurada, e acaba recebendo bastante repercussão na comunicação social, por exemplo, é a judicialização. Então, o que acontece? Nós temos um sistema de direitos, sistema jurídico de garantia de direitos, né? As políticas públicas não funcionam porque ou são mal desenhadas ou são mal implementadas e não têm, muitas vezes, um processo adequado de avaliação. E o que acontece é que algumas instituições acabam exercendo o seu papel ali de fazer a tutela de direitos individuais e coletivos de populações. Isso acaba gerando uma judicialização. A judicialização, ela tem ela resolve o problema no caso particular, mas não resolve o problema da política pública, e muitas vezes ela acaba trazendo também muitas externalidades no que diz respeito à política pública como um todo. Então, trazer todos esses atores para um ambiente de diálogo é fundamental para que, de fato, exista um ambiente adequado de segurança jurídico-institucional para que nós possamos pensar em como resolver os nossos problemas de políticas públicas, e o GAEP se propõe a isso, trazer todos esses atores na mesma mesa, discutir os problemas, cada um trazendo as suas contribuições e a sua visão, e tentar chegar em soluções que sejam mais consensuais a respeito de problemas mais específicos. Então, o GAEP, hoje, como ele é focado nas políticas educacionais desde a sua concepção, ele trata com todos esses atores e traz junto, por meio da Undime, que é uma entidade que representa os dirigentes da Secretaria de Educação, todos os gestores públicos educacionais, os que são representantes ali da alta administração da Secretaria, para que possam também participar de maneira bastante aberta desse ambiente, para que eles se sintam também parte da solução, para que não seja um ambiente ali de conversa entre instituições de controle, muitas vezes impondo ou gerando essa sensação de que se está impondo soluções de fora do sistema e não construindo junto com os próprios gestores públicos. Tá? Então, basicamente, o produto que essa prática, que esse ambiente entrega, é articulação política, né? Porque um dos elementos fundamentais para qualquer política pública, e não tem política pública que seja mais bem desenhada do ponto de vista técnico, do seu diagnóstico, da identificação das suas causas, do desenho dos seus produtos, se não há vontade política para que a política pública seja implementada. Então, quando a gente estuda a teoria de políticas públicas, por exemplo, um dos processos iniciais de formulação da política é o quê? É a construção da agenda política. Tá? E, muitas vezes, o que pode acontecer é que os temas nos quais nós, tribunais de contas, estamos priorizando nas nossas ações não necessariamente são os temas que fazem parte verdadeiramente da agenda política dos nossos gestores, né? Porque sofrem aí diversas pressões, têm diversos interesses a atender, e se nós não conseguirmos construir um ambiente em que haja vontade política para que uma determinada política ou produzir mudanças em uma política já existente, é extremamente difícil, mas extremamente difícil, por exemplo, com que as nossas recomendações, as nossas determinações tenham, de fato, uma efetividade. Tá? Então, essa articulação política ela vem nesse sentido de criar um ambiente muito mais favorável para que os nossos trabalhos de fiscalização,
os nossos trabalhos de indução de melhoria dessas políticas, elas, de fato, sejam compradas, né? Acho que, muitas vezes, a gente tem que olhar um pouquinho mais os gestores como nossos clientes e, muitas vezes, perceber que, além do nosso poder sancionador, da nossa capacidade coercitiva e da própria autoridade técnica que é inerente aos nossos trabalhos, mas nós precisamos também criar estratégias de engajamento, mobilização e convencimento, tá? Porque eles não vão dizer, evidentemente, que não vão cumprir uma determinada decisão, mas podem fazê-lo de má vontade, podem fazê-lo sem dedicar necessariamente toda a expertise, todos os recursos técnicos necessários para que aquela ação seja, de fato, implementada com efetividade, né? Então, o GAEP ele é esse ambiente que também permite, e esse é um ponto muito importante, permite também não só que nós falemos com os nossos clientes, os gestores, mas que nós possamos escutá-los. Porque, muitas vezes, falta um pouco disso, falta um pouco de escuta ativa do Tribunal de Contas para entender a realidade do outro lado do balcão, né? E essa escuta, ela traz um outro ativo muito interessante, que é a criação de uma relação de maior confiança entre partes. Se, eventualmente, o gestor não tem uma boa relação conosco, é muito difícil é muito mais complicado que a gente consiga fazer com que as nossas ações, os nossos trabalhos, eles se transformem em ações de fato dentro da administração, né? Então, criar esse ambiente de confiança é um ativo interessante do GAEP, e isso se dá principalmente quando nós damos a oportunidade de escutá-los e também os tratamos como iguais ali, olhando ali na mesma altura, sem muitas vezes, sem nenhum tipo de exercer nenhum tipo de autoridade ali por conta do exercício da função de fiscalização, né? E, além disso, esse ambiente permite que exista um espaço muito fluido, muito orgânico ali de colaboração entre partes. Porque, muitas vezes, os problemas do território são comuns, né? Os problemas ali do território que os gestores enfrentam são comuns, eles mesmos conversam muito pouco entre eles, para falar a verdade, e quando nós oportunizamos esse ambiente de diálogo, nós também criamos a oportunidade para que boas práticas, iniciativas, ideias para resolver problemas sejam colocadas na mesa, discutidas, e possam ser compartilhadas entre essas pessoas para, de fato, serem implementadas, né? Então, a articulação política, eu acho que é o principal ponto que eu colocaria aqui como o ponto de estratégia que é o GAEP, tá? E, do ponto de vista de funcionamento do GAEP, o GAEP é um mecanismo extremamente simples de ser compreendido, tá? Uma coisa interessante, o GAEP ele funciona basicamente por meio de reuniões. Não existe uma formalização do GAEP. É um mecanismo de funcionamento extremamente informal. Então, o GAEP ele tem uma mediação, tá, que não é feita, no nosso caso de Rondônia, pelo Tribunal de Contas, mas é feito por uma entidade não governamental que tem alguma expertise para isso. Essa entidade ela faz a mediação e organiza uma agenda de reuniões periódicas com os gestores públicos e esses outros stakeholders, para poder discutir pautas muito específicas, tá? Então, a criação dessas pautas é feita a partir da percepção dos desafios que precisam ser resolvidos ali naquele momento, né? Seja por conta de desafios que vêm ali de recomendações dos próprios órgãos de controle, do que está sendo discutido no âmbito ali do Congresso, o que está acontecendo no momento, como foi o caso da pandemia, por exemplo, mas também há, muitas vezes, problemas que emergem ali da base da própria gestão e que são colocados também pelos próprios gestores e que, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar também, tá?
Então, esse processo de pactuação de agendas, de objetivos, de compromissos comuns. Tá? E uma organização de reuniões periódicas, que, no caso do GAEP de Rondônia, é feita de maneira quinzenal. Tá? E até por conta também das dimensões territoriais, são 52 municípios, a gente tem um estado relativamente grande, são reuniões que são realizadas praticamente online. Assim, nós tivemos uma reunião presencial nesses 2 anos de funcionamento do GAEP. Então, todas as reuniões são mediadas ali por uma tecnologia de reuniões à distância. Tá? Nessas reuniões, são discutidos problemas e são também constituídos grupos de trabalhos para poder trazer soluções ou trazer aprofundamento sobre questões específicas. Nesses grupos de trabalho, nós também tentamos trazer uma composição que seja mais representativa, né? Então, que traga também pessoas do sistema de justiça, traga também representantes da própria gestão educacional, mas também uma outra estratégia interessante, a gente procura sempre trazer especialistas que possam trazer mais luz para esse debate, possam trazer mais opções, alternativas a serem pensadas. Né? Então, nesses grupos de trabalho, nós definimos um objetivo mais específico, eles estudam a questão, né, e apresentam ali nas reuniões ali os resultados desse estudo, né, com alguns encaminhamentos e recomendações, a fim de que as reuniões elas possam ter uma assertividade, que não sejam reuniões simplesmente para poder ficar discutindo, debatendo muitas vezes, mas com o propósito de realmente olhar para o problema e tentar encontrar soluções possíveis para resolvê-lo. Tá? E, em alguns casos, algumas desses trabalhos, desses encaminhamentos, eles são traduzidos em alguns documentos, chamados de notas técnicas, que eles trazem diretrizes e recomendações aos gestores. Tá? E assinadas, inclusive, por representantes deles mesmos, né? O representante da Undime, e tudo de uma maneira bastante dialogada. Então, do ponto de vista de funcionamento, não tem grande complexidade, são reuniões. Tá? E só para vocês entenderem um pouco na prática, o batismo inicial do que foi o GAEP, ele era chamado de laboratório, esse evento também é chamado de laboratório. Então, vocês imaginem colocarmos todos os secretários de educação durante um ano, em 24 reuniões quinzenais, que tem uma duração média de 5 horas, para discutir e debater problemas e tentar encontrar soluções para que esses problemas sejam resolvidos. Né? Então, é mais ou menos como colocar um fórum, como acontece este aqui, mas de maneira mais permanente, de maneira mais contínua e com foco em problemas bastante específicos. E aqui eu vou trazer um pouco a história de como foi implementado, porque isso pode, talvez, mostrar para vocês ali um contexto e também pode trazer algumas sugestões de como que isso poderia, eventualmente, ser disseminado em outros lugares. Né? O GAEP, inicialmente, ele foi idealizado não pelo Tribunal de Contas, mas ele nasceu de uma parceria do Comitê Técnico de Educação do IRB, da Atricom, juntamente com o Instituto Articule, que, em 2019, assinaram um acordo de cooperação técnica, cujo objetivo era, primeiro, contribuir para a avaliação dos resultados das políticas educacionais e criar o que era chamado, naquele momento, de um laboratório de inovação para articulação interinstitucional. Então, esses eram os objetivos desse acordo de cooperação técnica. Nós tivemos conhecimento, o conselheiro Euler está aqui presente hoje, dessa iniciativa que foi proposta no momento. E, em 2020, com a virada da gestão e a evolução da estratégia organizacional, o Tribunal de Contas fez a adesão formal a esse acordo de cooperação técnica para a criação do que foi, ao momento, o GAEP Rondônia, num contexto de quê? De enfrentamento da pandemia nas políticas educacionais. Tá? Então, um pouco desse contexto de criação do GAEP,
ele parte também de um certo inconformismo com relação ao que a nossa capacidade de gerar resultados nas políticas públicas. Eu acho que é importante trazer esse aspecto para vocês. Se a gente for olhar para grandes números ali de indicadores educacionais para Rondônia, basicamente assim, 6 de cada 10 crianças terminam o terceiro ano sem estarem alfabetizadas. Esse é um primeiro ponto, é um retrato até bastante comum no Brasil, né? Até o 9º ano do ensino fundamental, 1 em cada 3 crianças estará em situação de distorção de idade séria, ou seja, reprovou 2 ou mais vezes, né? E também, no ensino médio, 4 de cada 10 jovens não concluirão essa etapa da educação. Então, isso significa que nós não tenhamos atuado, não tenhamos fiscalizado as políticas. Não, a gente, de fato, vem atuando há várias décadas na fiscalização das políticas educacionais, olhando para o orçamento, fazendo avaliação de resultado das políticas públicas também, fazendo avaliação de políticas públicas específicas, mas não temos conseguido fazer com que as nossas ações, de maneira mais evidente, transformassem essas políticas para que elas pudessem gerar maiores resultados. E eu acho que essa sensação de que nós precisamos fazer um pouco mais, fazer diferente para gerar resultados diferentes, está um pouco por trás de procurar mecanismos como esses para poder gerar melhores resultados. Tá? Então, o GAEP nasceu nesse contexto, né? Infelizmente, veio a crise sanitária em 2020, né? E, nesse ensejo, foi pensado no projeto piloto, e o projeto piloto nasceu desse contexto, vamos criar um mecanismo de articulação para que nós possamos fazer com que os órgãos da administração pública municipal e federal na educação tenham mais capacidade de enfrentar um ambiente de implementação de políticas públicas de crise, basicamente, né? E naquela, assim, isso é uma situação que é bastante complicada, principalmente para quem é gestor público, porque quem tinha experiência, por exemplo, em execução de um processo de ensino de aprendizagem à distância em massa, né? Isso é uma coisa totalmente inédita assim, para o nosso país, para o mundo, né? Então, os gestores estavam completamente perdidos. Então, colocá-los para conversar sobre esses problemas, trazer especialistas para que possam conversar com eles, colocar os profissionais de controle externo para que possam considerados como parceiros para orientá-los, discutir os problemas, tentar encontrar soluções, foi fundamental para criar um bom ambiente para que as políticas públicas, nesse contexto, fossem melhor implementadas. O Comitê Técnico do IRB, nesse momento, ele emitiu uma nota técnica com recomendações de implementação de iniciativas para a continuidade das aulas com o fechamento das escolas e depois recomendações para a reabertura dessas escolas. Então, o GAEP, nesse primeiro momento, nesse primeiro 1 ano e meio, ele acabou orbitando sobre esses temas, né? Como nós conseguimos mitigar os efeitos da crise sanitária na aprendizagem das crianças, no contexto de implementação de uma política que era totalmente desconhecida pelos gestores, e como que nós podemos fazer o retorno às aulas seguro, para que nós possamos tirar o atraso, basicamente, né? Porque nós sabemos que a pandemia ela trouxe um grande retrocesso e que nós precisávamos voltar o mais rapidamente possível para um processo normal do serviço de ensino, né? Então, quando, basicamente, o GAEP ele se consolidou nesse meio tempo, ele apresentou uma grande trajetória de sucesso entre os gestores, com bastante engajamento nas reuniões, e isso deu oportunidade para resgatar a ideia inicial de criar um ambiente que não olhasse especificamente para um problema de crise, mas que olhasse para os problemas de implementação das políticas públicas educacionais no geral,
Tá? Então, o GAEP ele foi rebatizado em 2022 para Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política Educacional, justamente com esse propósito de contribuir para a melhoria da política pública educacional por meio da articulação intersetorial entre todos esses atores. Tá? E aqui, depois de trazer esse breve histórico para vocês, tentar fazer uma breve reflexão sobre benefícios e impacto desse mecanismo para o fortalecimento de um perfil de um novo Tribunal de Contas. O nosso grande desafio, quando a gente fala da nossa função de avaliação de políticas públicas, é como nós podemos impactar a sociedade por meio da melhoria da gestão pública. Né? Como nós podemos, de fato, gerar transformações nas políticas. Né? E uma das premissas que nós estabelecemos no Tribunal de Contas foi o diálogo permanente com especialistas, gestores e organizações da sociedade civil. O GAEP, então, ele faz parte desse conjunto de estratégias para que o Tribunal de Contas possa entregar os resultados que estão previstos no seu planejamento estratégico. Hoje, o nosso planejamento estratégico ele é voltado à resolução de problemas sociais. Então, a gente tem um grande objetivo que é relacionado à melhoria da política da alfabetização. Nós temos um outro objetivo que está relacionado ao desenvolvimento sustentável, agora a gente com foco nas unidades de conservação, e nós também temos um objetivo relacionado ao combate à corrupção. Né? Então, o nosso objetivo aqui com o GAEP é de usá-lo como um instrumento para potencializar as nossas ações, para que nós possamos alcançar os resultados do nosso planejamento estratégico. E ele promove justamente esse aspecto de permitir esse diálogo permanente com gestores, especialistas, entidades de organizações civis e outras partes que fazem parte do sistema de controle. E aqui eu gosto de sempre trazer na discussão aqui a ISAI número 12, que ela, independentemente do que eu acho, do que deveria ser o Tribunal de Contas, do que, eventualmente, os senhores talvez tenham suas opiniões, mas nós temos um referencial de como os tribunais de contas precisam ser organizados para que eles possam entregar resultados. Isso foi construído a partir do conhecimento dos tribunais, dos profissionais de controle externo do mundo todo. E o princípio 3 da ISAI 12, ela traz como responsabilidade do Tribunal de Contas habilitar os responsáveis pela governança do setor público para que possam cumprir suas responsabilidades, responder aos achados e recomendações de auditoria e adotar as ações corretivas apropriadas. Até aí, nenhuma novidade. A grande questão é o como. E isso porque, se a gente for olhar, a gente tem um histórico, por exemplo, lá no Tribunal de Contas, de fazer auditorias operacionais. Essas auditorias operacionais encontrarem os problemas, muitas vezes terem bons diagnósticos, e como resultado disso, o tribunal fazer as recomendações e pedir um plano de ação para o gestor. Esse é o fluxo padrão, né, de um processo como esse. Mas, entre traduzir, fazer com que esse plano de ação, de fato, aterrissasse, virasse realidade, que as ações fossem implementadas, e que as ações, quando implementadas, de fato, resolvessem um problema, havia um certo abismo. Né? Então, talvez, algumas dessas diretrizes possam nos ajudar a entender por que falha esse processo, de transformar essas recomendações em mudanças nas políticas públicas. Talvez um dos problemas seja na falta de comunicação com as entidades auditadas. Porque se eu simplesmente faço um trabalho e eu entrego esse relatório para o gestor, eu não explico para ele, eu não crio um contexto para que eu possa convencê-lo, para que ele possa, de fato, implementar essas recomendações, muito dificilmente essas recomendações serão bem implementadas. Foi abordado no dia anterior desse laboratório, de que as políticas públicas falham, ou porque elas têm um mau diagnóstico, ou porque elas são mal implementadas ou mal avaliadas. Né? Então, muitas vezes, os planos de ação que são consequências dos nossos trabalhos,
eles falham porque nós não temos, existe uma ponte entre o entendimento do nosso trabalho e o que, de fato, precisa ser feito. E talvez a gente criar mecanismos de comunicação com essas entidades auditadas e outras partes interessadas a uma política pública, por exemplo, possa tornar com que esse processo seja mais efetivo, que as causas dos problemas sejam melhor compreendidas, que as alternativas de solução elas sejam pensadas efetivamente, que as melhores alternativas de solução elas sejam escolhidas, eleitas pelo gestor quando elaborarem os planos de ação. E, muitas vezes, eles precisam desse processo. Não é 15, 20 ou 30 dias que ele vai elaborar um plano de ação. Muitas vezes, ele precisa de um processo até vezes mais longo, né? Então, a gente precisa considerar a comunicação como parte do nosso trabalho. De como que a gente se relaciona com o gestor nesse ponto. Tá? E aí eu vou trazer mais um ponto aqui, né, que está relacionado com o outro aqui. As entidades devem analisar os seus relatórios, né, identificar ali os temas achados, tendências, causas, raízes e recomendações de diretoria e discuti-los com os principais interessados. Com que frequência nós fazemos isso? Né? E com que qualidade nós fazemos isso também? Essa que é a questão. Será que nós discutimos de maneira aberta, franca? Né? Será que nós discutimos de maneira a fazer com que ele entenda o que precisa ser feito? Porque, muitas vezes, o gestor também, às vezes, se tem boa vontade para fazê-lo, às vezes não sabe. Às vezes não sabe, aí não tem jeito. Então, discutir, eu acho que é fundamental, até para a gente entender o quão execuíveis são as nossas recomendações. Porque se a gente não entende, não confirma, não valida se ele compreendeu e sabe o que precisa ser feito, provavelmente aquela nossa recomendação ela não vai ser cumprida ou vai ser mal cumprida. Tá? Uma outra diretriz aqui diz respeito aos tribunais de contas terem iniciativas, tá, para fornecer orientações de boas práticas. E isso toca o ponto que eu trouxe anteriormente. Se o gestor quer implementar a mudança, mas não sabe, de alguma forma, precisamos criar mecanismos para que ele descubra isso, incentivá-lo a isso, seja por meio de capacitações, treinamentos, que não necessariamente resolve, tá? Porque, muitas vezes, a questão não é simplesmente uma questão de aquisição de conhecimentos técnicos, mas, muitas vezes, uma questão de debate, diálogo, de conversas, de pesquisa, de ir atrás de boas práticas, de entidades de referência de sucesso, casos de sucesso, tudo isso precisa ser feito. Tá? E o Tribunal de Contas ele pode fazer isso. No GAEP, a gente faz isso quando a gente traz, por exemplo, especialistas para conversar com eles. A gente faz isso quando a gente, oportunizando o debate, a escuta, um determinado município levanta a mãozinha virtualmente, e falou, aqui no meu município eu fiz dessa forma e resolveu o problema. E aí os outros municípios podem falar, acho que eu posso fazer alguma coisa parecida com isso e acho que isso vai me resolver também. Tá? Aqui por fim, um outro princípio aqui, tá? Uma outra diretriz, as instituições de fiscalização superior precisam desenvolver relações profissionais, né, com os comitês de fiscalização do legislativo e conselhos de administração e diretivos, aí eu estou considerando aqui a alta administração dos órgãos e entidades, tá? Para ajudá-los, e eu acho que esse verbo é interessante, ajudá-los a entender melhor os relatórios, as conclusões de auditoria e tomar as medidas adequadas. Então, o que é feito com frequência também no âmbito do GAEP? Muitas vezes os temas emergem, os temas prioritários relacionados às políticas educacionais emergem nas discussões do GAEP. Isso pode virar objetos prioritários de fiscalização do tribunal, e aí o tribunal faz uma fiscalização, executa o processo padrão de uma fiscalização, e quando concluído o trabalho ele é divulgado também nesse ambiente de diálogo com os gestores, tá? Dando a oportunidade para que eles possam falar sobre o trabalho, dar um feedback para a gente sobre, é isso mesmo que vocês encontraram, será que existem outras hipóteses? O que eu posso fazer, então, para responder a essas recomendações? Né? Então, também isso é uma forma, uma maneira de a gente potencializar
potencializar o nosso produto final ali, que é tentar encontrar o problema e alternativas de solução e fazer com que o gestor público, ele, de fato, implemente algo que vai resolvê-lo. Tá? Então, desenvolver essas relações profissionais é importante, e isso aqui retoma um ponto daquele ponto de que, muitas vezes, criar um ambiente de confiança entre partes, profissionalmente, tá? É importante também para que a gente possa fazer com que os trabalhos sejam implementados. Ok? E aqui, esse aqui é o último slide. Tá? É a declaração de Moscou, mais recente. A ISAI 12 ela tem bastante tempo, tem algumas décadas. A de Moscou é de 2020, se não me engano. Né? E ela traz algumas atualizações nessas diretrizes. Né? E aqui, um dos pontos que a Declaração de Moscou traz, né, e ela as entidades de fiscalização podem ampliar seu impacto positivo ao estabelecer uma interação produtiva com o ente auditado e reforçar a cooperação e comunicação com a comunidade acadêmica e o público em geral. E aqui eu trago assim que lá na ISAI 12 se falava em comunicação, se falava em discussão, em ajudá-los, em relacionamento. Aqui a Declaração de Moscou já fala em interação, que eu acho que já é um nível muito mais profundo de atuação do Tribunal de Contas em relação à política pública. Tá? E aqui ele traz, a interação com o ente fiscalizado é crucial para explicar e tornar claras as recomendações e facilitar a sua implementação. Então, isso corrobora esse raciocínio que eu venho desenvolvendo com vocês. Né? E ele fala do benefício de uma comunicação eficaz entre as entidades de fiscalização e as partes interessadas, tá? Para identificar os problemas e tomar as decisões. Então, assim, o GAEP, no fundo, é um instrumento que pode potencializar a nossa atuação. A gente continua fazendo o que nós fazemos e sabemos fazer, fiscalizar, fazer avaliação de políticas, fazer capacitações e treinamentos por meio das escolas de contas, isso a gente pode continuar a fazer. E o que o GAEP traz de novo, de adicional a isso? Ele traz uma forma, talvez, de amplificar os possíveis resultados desse trabalho por meio da melhoria da comunicação e interação com o jurisdicionado. Talvez existam outras formas de a gente fazer isso? Talvez existam. O GAEP, ou um mecanismo similar a ele, é uma delas. Tá? Então, acho que a mensagem, a reflexão que eu queria trazer com vocês aqui, trazendo essa perspectiva de um auditor para o GAEP, era um pouco essa. Como é que a gente pode melhorar, talvez, os nossos trabalhos o potencial de impacto dos nossos trabalhos, melhorando a interação e a comunicação com as entidades auditadas. Muito obrigado pela atenção.